Saudações, amigos leitores e amigas leitoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do The Star is the Book. Hoje queria convidar-vos, juntamente com o algoritmo do YouTube, a uma reflexão sobre a profissão mais difícil e mais exigente do mundo. E ao mesmo tempo, infelizmente, aquela que é desempenhada pelo maior número certificado de incompetentes e incapazes. E refiro-me à profissão de pai, à profissão de mãe. Para essa reflexão, eu tenho aqui a ajuda de um autor espanhol, Manuel Vilas, que escreveu este livro, Ordessa. O título em português é Em Tudo Havia Beleza. E, de facto, em retrospectiva, em tudo há beleza. A palavra-chave aqui é retrospectiva, é um romance filosófico sobre o luto, sobre a família, sobre o sentimento de paternidade, sobre a maternidade, sobre o sentimento filial. É dado mote logo na página 30, quando ele diz: todo o meu passado se fundiu quando a minha mãe fez o mesmo que o meu pai. Morreu. A razão da nossa existência é esta vontade que um dia uniu duas pessoas, como ele diz a certa altura, a vontade transladada em carne, e assim no luto ele vai fazer uma análise à lupa dessa vontade. Sempre lhe foi muito difícil fazer isso em vida, os pais eram de um outro tempo, de uma outra tradição, pouco dados a confissões e estados da alma e partilha, e assim sendo o autor vai tentar juntar todos os fios soltos da vida que viveu com os pais e da vida que imaginou ter vivido com os pais. Logo aqui nós temos uma imagem poderosa. O luto não é o fim de nada, é o motivo para um tratado, para um estudo genealógico moral familiar, no sentido de encontrar uma nova razão de existência quando as vontades que lhe deram vida se extinguiram. São partilhados aqui vários pormenores tocantes da vida dos pais. Logo na página 54, ao relembrar a vida que passou em Barbastro, uma vitória espanhola, ele diz isto do pai: o meu pai em Barbastro era procurado pelos doentes, pelos atrasados, os pobres, os loucos, os desgraçados. Era um ímã da desdita. Eu acredito que era porque o meu pai era profundamente bom. Mas isso o mundo nunca saberia, nunca seria feita devida justiça à bondade do pai de Manuel se ele não tivesse decidido a escrever o livro. Como ele se pergunta: se as vidas forem inapelável e irremediavelmente esquecidas, será que nós podemos garantir que elas foram efetivamente vividas? O livro é a resposta. Trata-se de fazer reviver os pais, trata-se de garantir que à morte física não se sucede a morte causada pelo esquecimento. Isto, naturalmente, enquanto houver leitores com quem partilhar essas memórias. O Estatuto é um ponto muito importante na retrospectiva que ele faz da vida dos pais. Os pais eram oriundos daquela pobreza ibérica pós-Guerra Civil Espanhola, cresceram ou tentaram, junto com o resto do país, passar para a classe média. Na página 61 ele faz uma reflexão, a reflexão é essa que vai suscitar várias outras reflexões ao longo do livro. Se tivéssemos sido ricos, tudo teria sido melhor. E essa é a verdade de todas as coisas. Inegavelmente, pobreza é viver com vergonha de si mesmo. Faz-nos menores do que aquilo que nós poderemos ser. Isso foi efetivamente o caso com os próprios pais do autor. Agora imaginem isso a uma escala nacional, imaginem um país inteiro. Ele diz na página 77 uma frase genial: o dinheiro é o sentido do humor dos deuses. E é terrível que por esse mundo fora tanta gente tenha sido oferecida, a tanta gente lhe tenha sido oferecida tão pouco sentido de humor por parte dos deuses. Isto justifica a falta de piedade que os pais do autor tiveram com as memórias dos seus respectivos pais, portanto, dos avós de Manuel Vilas. Ele fala com perplexidade como em casa nunca se falava dos avós. E depois é dada aqui uma explicação na página 192. Ao relembrar-se de uma avó, Cecília: oh, fantasmagórica Cecília, não é que não te quiseram os teus filhos, é que te converteste numa recordação iracunda ou incómoda. Não estavam preparados para pensar nos defuntos com racionalidade. Ninguém estava preparado, porque viveste numa Espanha tão pobre que não dava sequer para manter a memória quente. No livro ele vai lutando pela memória,
vai lutando pelos pormenores da vida dos pais contra todos os embaraços. Esses embaraços, em certa medida, eram ditados por um certo distanciamento físico que ele mantinha. Ele diz isso aqui na página 150. Essa cadeia de frieza na hora de tocar o corpo dos nossos progenitores, de onde vem? E depois na página 152. O medo a uma mão, que acabou a consentir a grande saudade em que vivo. Neste processo de recuperação da vida dos pais, os objetos são naturalmente auxiliares preciosos da memória, constituem uma iconografia nostálgica de qualquer família. Eu também sou acusado pela minha de atravancar a casa de tralhas, mas em relação a essa dita tralha, eu tenho a mesma perspectiva que tem Manuel Vilas aqui na página 103. A morte dos objetos é importante, porque é o desaparecimento da matéria, a humilde matéria que nos acompanhou e esteve ao nosso lado enquanto a vida se cumpria. É feito aqui também um tributo tocante ao papel fetichista que o primeiro carro da família tem nos pergaminhos da mesma. Eu também sou filho de baby boomers, sei muito bem o estatuto quase mítico que o primeiro carro da família tem na nossa história coletiva, e Manuel Vilas fala disso aqui de uma forma genial na página 135. O pai tinha um velho Seat Málaga que muito estimou, de que muito cuidou, e diz ele: quando se desentendeu do seu carro, soube que o meu pai ia morrer, soube que esse era o final. O meu pai soube ver a ligação mística da classe média-baixa espanhola com os automóveis que essa classe média-baixa chegou a possuir. Era uma mística industrial e política, uma geminação ancestral de chapa e pintura com carne e sangue. Como vemos, mesmo a nossa relação íntima com os nossos pais é muito influenciada pelo contexto cultural e pelo contexto económico. Nos dias de hoje, em que essas situações, de uma certa forma, já foram ultrapassadas, felizmente nós vivemos tempos de um certo desafogo material, felizmente nós vivemos tempos em que já não há tabus no que toca a expressar fisicamente os nossos afetos. Portanto, seria de esperar que as nossas relações com os nossos filhos fossem particularmente frutuosas e bem resolvidas em cada momento. Pergunto-se aos pais por esse mundo fora, não será bem esse o caso. Eu aqui arrisco dizer que isso tem um bocado a ver com o ego, também o companhão de route da nossa contemporaneidade. Nós focámos-nos muito na forma como os outros nos fazem sentir, os nossos egos ferem-se com facilidade. E cada vez que nós sentimos que não estão a acompanhar as nossas expectativas, nós ficamos um bocadinho de pé atrás e isso gera problemas comunicacionais. O próprio Manuel fala disso, ele sente que tem uma relação fria e distante com os filhos. Esta facilidade com que os egos são feridos, estas dificuldades de comunicação, são particularmente penosas para os jovens. Os jovens têm que manter uma presença bem-sucedida na vida familiar e têm que manter uma presença bem-sucedida na realidade virtual das redes sociais. O que se torna difícil. Por outro lado, nos seus anos de formação, também normalmente têm que lidar com choques muito grandes, como os divórcios, que também é um papel no afastamento, que também desempenhou um papel no afastamento do autor em relação aos seus filhos. E por tudo isto não tenho como senão relembrar aos pais que a compreensão e a empatia, que são pedras de toque de um diálogo frutuoso com qualquer ser humano, não são características que nós tendemos a associar à adolescência. Por outro lado, é aqui também abordada a questão da herança ibérica. É prestada uma comovente homenagem por via da mãe a todas as mulheres que se viam secundarizadas no agregado familiar. Acerca disso, na página 221, Manuel diz o seguinte, escreve o seguinte: permanecíamos sentados à mesa como se fôssemos marqueses, e agora sei o que é isso. Se acaricia a minha cozinha, acaricia a alma da minha mãe. Se acaricio todas as cozinhas da terra, acaricia a escravidão de milhões de mulheres, cujos nomes se apagaram e são agora música. A música do meu coração
atordoado. O luto não é o fim. O autor passa postumamente muito tempo com os pais a tentar percebê-los, interpretá-los, encontrá-los no fio condutor de cada uma das suas taras e manias. E grandes, não são poucas, e em cada um dos seus pensamentos. Entre o maior exemplo formativo de vida que ele teve e a primeira grande dor que o esmagou e nos esmagará também a nós, ele força-se a encontrar um sentido e acaba por pegar na mão do leitor, na sua condição de pai ou na sua condição de filho, enquanto o faz. Eu arrisco dizer que, à medida que lemos, deixamos todos de sofrer da incompetência que nos torna maus filhos. Dito isto, a leitura não é isenta de problemas. O estilo tende a ser um bocado rebarbativo. A meu ver, poderiam perfeitamente ter sido suprimidas à volta de 100 ou mesmo 150 páginas. As ideias são às vezes um bocadinho ruminadas. Nós vamos apressar a leitura, ler na diagonal, porque sentimos que aquilo já foi subejamente tratado anteriormente. Em todo caso, é um livro para perguntas incómodas e esperemos respostas bem-sucedidas. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom.